Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Camila, leciono as disciplinas de português e redação aqui no Colégio Milênio e diante de tudo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, nós estamos nos resguardando, mas para vocês não perderem conteúdo e não ficarem sem revisão, nós vamos passar tudo por vocês aqui diante dessa plataforma online, tanto pelo YouTube quanto pelo Plural. Hoje nós vamos estar revisando o assunto de substantivo, então eu creio que todos vocês se lembrem do nosso assunto. E aí, vamos pensar todo mundo junto agora. O que é um substantivo? Um substantivo é tudo aquilo que dá nome às coisas. Seja nome de pessoa, seja nome de objeto, seja nome de algum sentimento, como nós vamos ver mais pela frente. E aí eu posso fazer a vocês o seguinte. O substantivo, eles têm algumas classificações. Eles podem ser classificados como comuns, próprios, concretos, abstratos e coletivos. Vamos relembrar cada um deles? Vamos lá, vamos começar pelos comuns. Os comuns são aqueles que dão nome a qualquer tipo de coisa. Por exemplo, mesa, cadeira, sofá, carro. Então, tudo aquilo que der nome, for um nome comum, digamos assim, vai ser um substantivo comum. Parece dar uma redundância, mas é bem simples. Substantivo comum é tudo aquilo que dá nome às coisas comuns. Combinado? O próximo substantivo que nós vamos ver é o substantivo próprio. Substantivo próprio, ele dá o nome a uma única parte de uma espécie. Como assim? Vamos pensar em pessoas. Quando nós estamos pensando em pessoas, nós pensamos de uma forma geral. Mas, por exemplo, se eu preciso identificar uma só pessoa, essa pessoa deve ter um nome. Esse nome vai ser o substantivo próprio. Da mesma forma, a gente pode usar com países, cidades, estados. Nós temos o Brasil, de uma forma geral, que é um país. Então, Brasil é um substantivo próprio, porque denomina apenas um elemento de um conjunto que é país. Combinado? Vamos agora ver os substantivos concretos. Vamos prestar bastante atenção aí, porque há uma dúvida muito grande quando a gente fala em concreto e abstrato. Como assim? O substantivo concreto, ele não depende de outros seres para existir. Por exemplo, homem. Quando você pensa num homem, em uma mulher, em uma criança, você vê a matéria, você vê o homem, você vê a mulher, você vê a criança. É o que difere do abstrato. Por exemplo, vocês conseguem ver a tristeza? Acredito que vocês devem estar pensando, consigo, é só ver alguém chorando. Não. É essa justamente a diferença que existe entre o concreto e o abstrato. O concreto, ele independe de outros seres para existir. Já o abstrato, ele depende. Você não vê a tristeza. O que você consegue ver é uma pessoa triste. É diferente. Sei que é um pouquinho confuso, mas vamos lá. Vamos pensar assim. Você vê o choro? Não, você não vê o choro. O que você vê é uma pessoa chorando. É um estado que a pessoa se encontra. Mas você não vê a felicidade, você não vê a alegria. O abraço, você consegue ver? Não também. Você consegue ver o ato de abraçar. Ou seja, depende de duas pessoas ou mais para você ver o abraço acontecendo. Mas se você imaginar assim, olha, um abraço passando ali, você não consegue ver dessa forma, você não consegue enxergar, não existe uma matéria. Você precisa que outras coisas existam para essa situação acontecer. Combinado? A próxima classificação de substantivos são substantivos coletivos. O que é isso? Vamos lá. É um conjunto de um mesmo ser que forma Deixa eu ver como é que eu posso passar isso para vocês de uma forma simples e clara. Vamos lá. Quando eu tenho vários lobos, ao invés de eu dizer, olha, lá vai ali 100 lobos, 200 lobos, o que é que eu falo? Lá vai uma alcateia. Mesmo que a palavra esteja no singular, ela vai representar mais de um objeto. Quando eu penso álbum, lá tem várias fotos, é mais de uma foto, mas todas essas palavras vão estar no singular. Mesmo estando no singular, elas representam um coletivo. Substantivo primitivo é aquele que não provém de nenhuma outra palavra da língua, como por exemplo, pedra, fogo, rosa. Combinado? Já o substantivo derivado, ele provém de outras palavras da língua, como por exemplo, terreno, que ele tem um radical, que é da palavra terra, mas o radical é só o T-E-R-R, tá? Depois dele são outras variáveis, como terreno, fogueira que vem da palavra fogo. Então, primitivo e derivado.
tá bom? Nós temos também os simples e os compostos. Os substantivos simples são formados por um único radical, tá? Por exemplo, flor. Já o substantivo composto, ele é formado por 2 ou mais radicais, como couve-flor, banana-maçã, só que a gente precisa ter um cuidado. Por exemplo, quando a gente olha a palavra passatempo, se olharmos de uma forma rápida, não vai dar para perceber que ela é sim uma palavra composta, porque ela é formada da palavra passa mais tempo. Então temos que ter cuidado e não achar que o substantivo só vai ser composto se ele tiver as palavras separadas, como banana-maçã, por exemplo. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Substantivo composto, nem sempre as palavras vão vir separadas, como é o caso de passatempo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa revisão. Vou deixar aqui embaixo alguns exercícios para a gente estar fazendo. Qualquer dúvida, vai lá no Pluri, manda vou deixar aqui também os contatos do WhatsApp que a gente está usando agora durante esse período, tá bom? Então estudem, revisem, não tenham esse período como férias, se conscientizem, se cuidem, que daqui a pouquinho a gente está de volta nas salas de aula. Grande beijo!